Primeiramente, como que a gente descobre qual que é a probabilidade do seu processo de gerar defeitos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é o tipo de dado. Nós temos dados discretos e contínuos. A diferença do dado discreto e contínuo é que o dado contínuo entre um e outro, ele possui infinitas possibilidades. Por exemplo, temperatura é um dado contínuo, quantidade de pessoas é um dado discreto. Quando a temperatura, você tem 1 grau, 2 graus, e você entre o 1 e o 2, você tem 1,2, 1,3, 1,5, infinitas possibilidades. Nos dados discretos, você não tem essa possibilidade, você não vai contar meia pessoa. Para os dados discretos, para a gente descobrir qual que é a probabilidade de um dado discreto gerar defeito, nós temos que primeiro ver qual distribuição nós estamos falando. Distribuição binomial e de Poisson. A distribuição binomial, você vai contar o número de defeituosos. Por exemplo, você tem uma linha de fabricação, uma linha de produção, você fabrica um item. Esse item, ele pode ser defeituoso ou não. Ele só tem duas possibilidades e por isso binomial. Como você calcula a probabilidade desse processo gerar defeitos? Você vai pegar uma amostra desse item, pegar várias amostras desse item, ver qual que é a proporção de defeituosos em cada amostra, tirar a média de todas as amostras e essa média será a probabilidade do seu processo de gerar defeitos. Essa probabilidade, ela pode ser em porcentagem, ou seja, se você tirou várias amostras de 100 itens e dessas amostras, em média, 10 itens estavam defeituosos. Então, a probabilidade de gerar defeitos no seu processo é 10%, mas você também pode ver essa notação como defeitos por milhão de oportunidades. Nesse caso, você vai ter 100.000 DPMO, 100.000 defeitos por milhão de oportunidades. A cada 1 milhão de itens fabricados, a probabilidade que você tem é que 100.000 serão defeituosos. A outra possibilidade é a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela não vai contar só os defeituosos, ela vai contar a partir das oportunidades de defeitos. Ou seja, você tem um item, esse item pode ser defeituoso ou não. Se ele tiver um defeito, você já pode considerar ele defeituoso na distribuição binomial. Na de Poisson, você tem que verificar quais são as oportunidades de defeitos que aquele item tem. Por exemplo, a fabricação de um mouse. Aquele mouse ele pode estar defeituoso ou não. Mas, se você verificar quantas oportunidades de defeito tem um mouse, ele pode ter defeito no clique direito, no clique esquerdo, na bolinha, no laser, várias oportunidades. Então, para você calcular a probabilidade do seu processo de gerar defeitos, você vai ter que multiplicar as oportunidades de defeitos pelo tamanho da sua amostra. E aí você vai fazer essa proporção de acordo com a média de defeitos que você tem em cada amostra. Uma outra possibilidade é você calcular a probabilidade quando seus dados são contínuos. Nos dados contínuos, você não vai conseguir fazer essa proporção desse jeito. Nos dados contínuos, nós temos uma distribuição. Essa distribuição tem uma característica, que é a média e o desvio padrão. Quando você tem uma distribuição normal, metade dos seus dados estão antes da média e a outra metade está depois da média, ou seja, você tem uma distribuição simétrica média. Você consegue calcular a probabilidade do seu processo de gerar defeitos a partir de limites de especificação da sua média e do desvio padrão do seu processo. Então, você precisa, no seu processo, primeiramente saber qual que é a média e qual que é o desvio padrão. O desvio padrão aqui é representado pela letra sigma. A partir do momento que você descobre média e desvio padrão, você tem que setar quais são os limites de especificação dos seus clientes. São os clientes que vão falar. Por exemplo, numa fábrica de parafuso, em que o parafuso ele deve ter 40 milímetros. E o erro, o limite de especificação do seu cliente é de 1 milímetro para mais ou para menos. Ou seja, os parafusos que tiverem mais de 41 milímetros e menos de 39 milímetros, eles serão considerados defeituosos. Uma forma de você medir a probabilidade do seu processo de gerar defeituoso é comparando a distância que o seu limite de especificação está da média, vendo quantos desvios padrões o seu limite de especificação está da média. Por exemplo, se o 1 milímetro estiver a 2 desvios padrões de distância da média. Quer dizer que a probabilidade de você ter um parafuso sem defeitos é de 95,44%, aproximando 95%. E a probabilidade de você gerar
Um produto defeituoso num processo que tem uma distância de 2 sigma da média até o limite de especificação é de 4,66%. Então, você conseguiu calcular qual que é a probabilidade do seu processo gerar defeitos através da média do desvio padrão.